Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Alisson, sou professor de Química do Colégio Brasil Central e devido a essa pandemia de coronavírus, nossas aulas estão suspensas. Então, não deixem de acompanhar nossas videoaulas e atividades na plataforma, beleza? Nos vemos em breve. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Alisson e na aula de hoje a gente vai entender um pouco sobre processos de separação de mistura, beleza? Então, primeiramente, é preciso que a gente compreenda o que são misturas, né? E o que são misturas homogêneas e heterogêneas. Então, a mistura são a junção de duas ou mais substâncias, né? E com isso elas podem formar misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. O que vem a ser misturas homogêneas? Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. E o que chega a ser fase? Fase nada mais é do que porção homogênea de matéria. Então, por exemplo, se a gente pega um recipiente com água e coloca uma colher de sal, esse sal vai ser completamente solubilizado. Então, a gente vai enxergar um único caráter nessa mistura. E é isso que é a fase, um único aspecto. Ok? Uma única porção homogênea de matéria. Então, homo, o prefixo homo significa igual. Então, um aspecto igual por toda a sua extensão. E misturas heterogêneas, hétero, o prefixo significa diferente. Então, quando eu misturar substâncias e eu tiver mais de um aspecto, mais de uma fase, eu vou formar assim sistemas heterogêneos. Então, por exemplo, se eu pego um pouco de água e misturo, né, a água mistura um pouco de óleo, o óleo fica por cima e a água fica por baixo devido à diferença de densidade. Assim eu vou observar duas fases. Se eu tenho duas fases, o meu sistema é bifásico. Duas fases bifásico, três fases trifásico e quatro ou mais fases polifásico, ok? Então, com isso eu estou observando mais de uma fase, né, mais de uma porção homogênea de matéria, eu tenho um sistema heterogêneo, ok? Então, agora a gente vai observar processos para separar misturas homogêneas e heterogêneas. Bom, primeiro vamos falar dos principais métodos de separação de misturas heterogêneas. Então, eu tenho dois principais métodos, né, para separar uma mistura heterogênea de sólido dissolvido em sólido, misturado com sólido. A primeira forma é por atração magnética. O que vem a ser isso? Vamos pegar um exemplo simples, né? Primeiramente, pensa aí, um pouco de limalha de ferro, que é ferro em pó, misturado com areia. Como é que eu faço para separar isso? Eu não vou ficar catando grão por grão de areia, correto? O que eu posso fazer? Eu pego um ímã e aproximo dessa mistura. A parte do ferro vai ser atraída pelo ímã, a parte da areia não. Então, com isso eu separo a areia da limalha de ferro, ok? A segunda forma é a dissolução fracionada. Então, vamos pegar um exemplo. Você tem um pouco de areia misturada com sal. Como é que eu vou fazer para separar esses dois componentes? Eu vou ficar catando grão por grão de areia? Não, até porque ele pode ser confundido com sal. Então, qual a forma mais simples? Eu misturo um pouco de água, correto? Conforme diz aqui no desenho, né? Eu misturo um pouco de água, ok? O sal ele vai ser solubilizado na água e vão formar assim duas fases. O que eu faço? Depois é simplesmente escorrer esse material, ok? Com isso, a água com sal vai ser removido e somente a areia vai ficar. Então, eu consigo solubilizar os dois através de um líquido, né, que consegue dissolver um dos componentes, ok? Próxima forma de separação de misturas heterogêneas é para sólidos não dissolvidos em líquido. Então, a primeira forma que a gente tem é a decantação, ok? O que vem a ser decantação? A decantação, né, o sólido mais denso, ele vai ser sedimentado no fundo, ou seja, vai ser depositado no fundo do recipiente, separando assim a fase líquida que pode então ser transferida. Então, por exemplo, você pega a água com barro, né? Se você deixar ali essa solução descansando, o que você vai observar? Que o barro ele vai tender a descer para o fundo do recipiente, né? Água com barro, o barro ele vai descer para o fundo do recipiente e o que vai acontecer? A água vai ficar por cima, conforme este desenho aqui. Se a gente observar, o que vai acontecer?
o barro ele está misturado com água, né? E com o passar do tempo a gente deixa descansar, a água vai ficar, né, flutuando porque é menos densa e o barro vai sedimentar no fundo. E o que vai acontecer? Depois é simplesmente a gente virar esse recipiente, né, separando a água assim do barro, ok? Esse é o processo de decantação. Depois eu posso ter o processo de filtração, que também serve para separar sólidos não dissolvidos em líquido. Então a filtração simples a gente realiza na nossa própria casa, né? Por exemplo, quando vamos fazer café, para separar a borra do café do nosso cafezinho líquido, o que a gente faz? A gente pega, coloca um filtro, né, um papel poroso e escorre sobre o filtro. O que vai acontecer? A parte sólida vai ficar retida no filtro e a parte líquida vai descer, conforme nós temos no desenho aqui do livro, né? O que vai acontecer? Você coloca, né, um funil de vidro com um papel filtro dentro. Ok? Quando você escorre essa solução sólido-líquido, o que vai acontecer? O sólido ele fica retido no papel filtro e o líquido escorre. Isso é o método de filtração simples. Mas eu também posso ter a filtração a vácuo. Como o próprio nome diz, eu vou utilizar o vácuo aí ao meu favor. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um funil de Birchner, né, que é um funil que ele é fechado e ele tem alguns furos, ok? E ele vai ser vedado com uma rolha num Kitasato. Com isso eu vou ter o quê? Água descendo aqui dessa torneira, passando pela trompa, ok? E com isso, com esse arraste da água por essa trompa, eu vou formar um vácuo aqui. O que vai tender a acontecer? O líquido, o líquido e o sólido misturados, eles vão ser sugados para dentro através desse vácuo aqui formado, ok? Lembrando que isso daqui é um material fechado com alguns furos, permitindo assim a passagem pelos poros, somente do líquido. Né? Então, o que vai acontecer? A trompa d'água vai servir como uma fonte de vácuo, né? A água descendo aqui vai criar um vácuo aqui. Por quê? Porque o ar vai ser sugado, e quando esse ar é sugado, ele vai puxar a minha mistura para dentro, ok? A parte sólida fica retida no papel filtro e a líquida escorre aqui, ok? Então, não sai daí que agora a gente vai começar a observar. Ah, não, ainda falta falar de líquidos immiscíveis, né? Que são líquidos que não se misturam. O que vem a ser os líquidos immiscíveis? É simplesmente a gente pensar a água misturada com óleo. Como a gente sabe, eles não tendem a se misturar, ok? Formam uma mistura bifásica. Então, como é que eu faço para separar isso? Eu coloco num funil, ok? Chamado de funil de bromo ou funil de decantação, ou também chamado de funil de separação, né? E o que eu vou observar? Que esse líquido bifásico ele vai estar fechado por essa torneira, ok? Quando eu abro a torneira, esse líquido, a tendência dele é descer. Lembrando que eu tenho que tirar essa tampinha de cima, ok? A tendência dele é descer. Quando uma das partes estiver totalmente passada, o que eu faço? Fecho a torneira, assim eu vou ter separação. Óleo continua aqui no meu recipiente e a água vai ter escorrido, ok? Então, eu consigo separar assim líquidos que não se misturam, líquidos immiscíveis, ok? É só lembrar da água e do óleo. Então, não sai daí que agora a gente vai ver misturas, né? Separação de misturas homogêneas. Bom, voltando agora com o processo de separação de misturas homogêneas. Então, quando eu tiver sólidos dissolvidos em líquidos, eu posso utilizar um desses processos principais aqui. O primeiro é a evaporação. O que vai acontecer? A minha mistura ela é deixada em repouso, né, até que o líquido seja evaporado. Só tem um porém nesse processo, que eu vou ter o quê? A perda do componente líquido. Então, se eu quero manter o componente sólido, esse processo ele é ideal, ok? O segundo processo é a cristalização fracionada, né? Eu coloquei esse asterisco porque não serve simplesmente para separar sólidos dissolvidos em líquidos, né? Ela também pode ocorrer em misturas líquidas de sólidos fundidos. O que vai acontecer? Diferentes substâncias sólidas se dissolvem em quantidades diferentes em um mesmo volume de determinado líquido, solvente, a uma dada temperatura. Quando a gente evapora uma parte do solvente, a substância sólida menos solúvel vai se cristalizar antes das outras, separando assim das misturas, ok? A terceira forma, que também serve para solubilizar, além de sólido dissolvido em líquido, eu também vou ter líquidos misturados entre si. É a destilação simples.
como vai funcionar a destilação simples? Conforme esse desenho aqui mostra pra gente, né? Eu tenho um balão, né? E ele é aquecido, né? Através de uma tela de amianto e um bico de Birchner. O que vai acontecer? O vapor do líquido mais volátil, né? Que evapora com mais facilidade, ele vai expandir, como é a propriedade dos gases, expansão. E ele vai se expandir até que chegue nesse tubo interno aqui. Esse tubo interno, ele é circulado por um tubo externo onde passa-se água, né? Entre uma saída de água, né? Perdão, aqui é a entrada de água e aqui é a saída de água. O vapor quente ele é resfriado e essa água vai ser, perdão, esse líquido vai ser condensado aqui novamente. Eu vou formar esse líquido novamente. Então, estou separando dois líquidos que são misturados entre si, né? Que eles são miscíveis. Então, por exemplo, se eu quiser separar o álcool do restante dos componentes do vinho, né? Eu pego, aqueço o vinho aqui. O que vai acontecer? O álcool, por ser mais volátil, ele é aquecido e o álcool ele vai ser resfriado aqui novamente, né? Então, vou ter aqui o vinho sem o álcool e o álcool que era do vinho, ok? Eu também posso ter a destilação fracionada. Como é que funciona a destilação fracionada? Ela é muito utilizada para separar líquidos miscíveis entre si, cujas temperaturas de ebulição não sejam muito próximas. Então, o que vai acontecer? Durante o aquecimento da mistura, ele vai ser separado inicialmente o líquido de menor temperatura de ebulição, depois o líquido com temperatura de ebulição intermediária e assim sucessivamente até o líquido de maior temperatura de ebulição. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma mistura com três líquidos, né, miscíveis entre si, que se misturam, ok? O que vai acontecer? Começo a aquecer. Novamente vai ter um balão aqui, um condensador, né? O que vai acontecer? O líquido mais volátil, ele vai evaporar, né? E vai ser condensado através do condensador. E vai cair aqui no meu LMI. Separei o primeiro líquido. Aumento um pouco mais a temperatura. Vou lá, aqueço. O segundo líquido mais volátil, ele vai ser também separado, né? Pego outro LMI e separo ele. Agora, o terceiro, o menos volátil, aqueço, vai evaporar, né? Chegando aqui no condensador, também ele vai ser resfriado. O que vai acontecer? Eu pego um terceiro LMI e assim consigo separar, ok? Essa é a destilação fracionada. E eu posso ter ainda a cromatografia, né? Ou análise cromatográfica. O que vai acontecer? Eu vou, conforme eu desenho aqui, eu vou pegar um solvente, né? Pode ser álcool, dependendo da minha solubilidade do meu componente. E eu vou colocar, por exemplo, se eu quiser separar os componentes da tinta de uma caneta. Eu pego um papel filtro, faço uma bolinha com a caneta, né? Eu vou ter um pouco de amostra de tinta de caneta e mergulho, né? Sem que a minha solução de álcool entre em contato diretamente com a minha amostra. O que vai acontecer? Esse papel ele vai começar a sugar, né, o álcool, e esse álcool ele vai arrastar, né, o meu componente assim. E com isso eu vou o quê? Separar, né? Eu vou conseguir observar os componentes que formam esse material de tinta de caneta. E quando eu observo isso, é só observar a quantidade de cores. A gente consegue observar o quê? Duas cores predominantes, amarelo e azul. Então, podemos dizer que a tinta de caneta é formada por duas substâncias, ok? Então, com isso eu consigo separar os componentes presentes na mistura, ok? Isso é análise cromatográfica ou cromatografia, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na dúvida, como referência, vocês utilizem, né, a unidade 2 do nosso livro, que vai tratar, a partir da página 53, os processos de separação de mistura. Então, obrigado por terem assistido e até a próxima.